Que a verdade seja dita, você não vai aprender inglês enquanto você achar a língua mais difícil do planeta Terra, concorda? Você está falando para o teu cérebro rejeitar o inglês porque é muito complicado. O nosso cérebro é incrível. O que você falar para ele vai ser verdade. Se você falar para ele que o inglês é muito complicado, é a coisa mais complicada do planeta Terra, vai ser a coisa mais complicada do planeta Terra. Mas eu estou aqui para convencer esse seu cérebro lindo que o inglês é uma das línguas, se não a mais fácil do planeta. Então presta muita atenção porque eu vou te dar 3 argumentos que, cara, não vai ter como refutar esses argumentos, de verdade. Eu vou provar para você nesse vídeo que o inglês, ele é a língua mais tranquila e fácil de aprender. A maioria dos poliglotas, não vou falar que todos, mas a maioria dos poliglotas começam pelo inglês, porque o inglês é a língua mais fácil, é a língua mais tranquila. Já deixa seu like aqui, porque o que eu vou entregar nesse vídeo é brincadeira, cara. Você vai sair desse vídeo totalmente diferente. Eu vou convencer seu cérebro que o inglês ele é a língua mais fácil para você aprender. Então, é uma promessa muito grande, mas eu prometo que eu vou cumprir. Ó, deixando claro que esse vídeo é direcionado para pessoas que falam português e que são do Brasil, mas não precisa ser uma exigência, tá? Você que é do Brasil, tá assistindo esse vídeo, saiba que esse vídeo aqui é para você, que eu vou levar como parâmetro a língua portuguesa. Então, vamos lá. Meu primeiro argumento do porquê eu acredito que o inglês é a língua mais fácil. Vou definir com uma palavra: conjugação. A diferença de conjugação do português para o inglês é ridiculamente absurda, e eu vou dar um exemplo para você. Se eu pego o verbo comer e eu coloco na frente do pronome eu posso falar eu comer? Concorda comigo que fica estranho eu comer? Fica estranho, concorda? Por isso que eu falo eu como. Eu como nada mais é do que a conjugação do verbo comer indo na frente do pronome eu. Então, o nome que damos para essa mudança se chama conjugação. O comer, que é o verbo no infinitivo comer, na frente do eu, que é o pronome, eu como, vira uma conjugação. Então, para você que não lembra o que é conjugação, nada mais é do que o processo de mudança que o verbo tem quando ele fica na frente do pronome. Eu como. Resumidamente é isso. Se você quiser aprender o verbo comer, você precisa aprender as variações do verbo comer, as conjugações dele, que são eu como, você come, nós comemos, eles comem, tu comes. 5 variações do verbo comer. Olha que loucura. Agora, vamos partir do pressuposto que você quer aprender 5 verbos no português. Você vai ter que aprender 5 variações de cada, ou seja, para aprender 5 verbos no português, você precisa aprender 25 palavras. Se você quiser aprender 25 verbos no português, você precisa aprender 125 palavras dos mesmos verbos que você está aprendendo 25. Olha só que cansativo, cara. Então a língua portuguesa é muito, mas muito complexa. Agora vamos fazer o seguinte, e o inglês? Como que fica? O verbo comer em inglês é o to eat, que é o verbo comer, eat. Se eu coloco o eat na frente do I, vira I eat, eu como. Você come, you eat. Eles comem, they eat. Nós comemos, we eat. Tu comes, não tem tudo em inglês, então eu falo you eat. Ou seja, não muda. É sempre o mesmo. É sempre o mesmo. Então, olha só que coisa maluca, certo? Porque a conjugação não muda. É sempre it. Ah, André, mas o he, o she, o it, que vira it's. Ó, isso aí é um assunto para outro vídeo. Então, por favor, não estraga a minha explicação, não. Eu quero que você veja que o verbo comer, it, ele não muda na frente dos pronomes, beleza? Então, pense sempre nisso. O verbo não muda. Então, é muito mais simples do que parece. Esse é o meu primeiro argumento. O inglês é mais fácil porque você não precisa conjugar o verbo, você só precisa colocar ele na frente do pronome e acabou. Exemplo, o verbo trabalhar, work. Se você quiser falar nós trabalhamos, é só falar we work. Acabou. Você trabalha, you work. Eu trabalho, I work. Tu trabalhas, you work. É simples, cara. É simples. Você não precisa ter nenhuma dificuldade nisso, porque a conjugação no inglês é o que torna ele cada vez mais fácil. Você não conjuga no inglês, você só coloca o verbo na frente e acabou. Então, esse é o meu primeiro argumento, a conjugação. Por isso que o inglês, na minha opinião, é 1000 vezes mais fácil do que o português. Segundo argumento, na língua portuguesa existe uma convenção linguística chamada de gênero gramatical. Ou seja, você sabe por que você fala a geladeira e não o geladeira? Ou seja, a geladeira, sendo um objeto, tem um gênero específico biológico que determina se é masculino ou feminino?
Não tem, concorda? Se eu falo o avião, por que não a avião? Você já parou para pensar e fazer essa pergunta? Eu acredito que não, né? Porque ninguém faz esse tipo de pergunta. Mas é só para você ter uma ideia que na nossa língua é tão complexo que, inclusive, objetos têm variações de gênero. E isso é uma convenção linguística, cultural. No entanto, quando nós falamos no inglês, não precisa ter essa variação. Ou seja, o artigo definido que nós usamos para falar o cachorro, a casa, o menino, a garota, esses artigos que nós usamos é chamado de artigos definidos, que tem o a, o, as, os. Só que no inglês é só the. Só ele. Resumidamente isso. É só ele. É só uma palavrinha para o, a, os, as. Olha só que coisa maravilhosa, não? É muito simples, não é? Não tem nem variação de quantidade. Se eu quero falar o, a, os, as, é só colocar the. É claro, tem uma variação de pronúncia. Às vezes vira the. Mas depende muito se é vogal ou consoante. Eu não vou entrar muito nisso, porque pode ser um assunto interessante para outro vídeo. Se você quiser, inclusive, comenta aqui embaixo, que eu vou gravar um vídeo sobre o the e como que você pode usar. Só para você ver que tem muita diferença aqui, cara, entre o português e o inglês. O português tem 4 palavras, tem variação de quantidade, tem variação também de gênero. No inglês não, é só the. Inclusive nos pronomes possessivos. Tem o meu, minha, meus, minhas, concorda? No inglês é só my. Minha casa, my house. Minhas casas, my houses. Acabou. Meus carros, my cars. Meu carro, my car. É tudo my. Seu, sua, seus, suas. É tudo your. Então, olha só quanta coisa que a gente consegue ver que o inglês economiza, cara. É muita coisa. Então você tem que começar a parar de ver o copo meio vazio e começar a ver ele meio cheio. Porque o inglês, ele é muito mais simples do que a língua portuguesa. E agora vamos para a terceira, mas de verdade, se eu não te convenci até aqui que o inglês é fácil, eu não sei se a terceira vai, mas eu vou tentar, beleza? A terceira, verbos infinitivos. No português temos os verbos do infinitivos, que são verbos que não têm tempo verbal. Tanto é que se eu falo infinitivo para você, lembra que palavra? Infinito, correto? O infinito nada mais é do que algo que não tem começo, nem meio, nem fim. Verbos no infinitivo não tem tempo verbal. Não se sabe quando que começou, quando que está no meio ou quando que vai chegar no final. São verbos que não têm fim. A gente chama esses verbos de verbos em seu estado original. Verbos que terminam com ar, er, ir ou or chamamos de verbos no infinitivo. E você pode notar, ó, casar, sorrir, dizer, compor, repor, supor, assistir. São verbos que terminam com ar, er, ir ou or. Chamamos de verbos no infinitivo. Só que na língua inglesa, você não precisa memorizar. Caramba, comer termina com er, sorrir termina com ir, o trabalhar termina com a. Você não pira muito nisso porque você fala português há sei lá quantos anos. Você não liga para essas terminações. Mas quem está falando português, quem está estudando português, vai começar a notar. Para você ter uma ideia, português é uma língua tão complexa que a maioria das pessoas, para começar a aprender a língua portuguesa, começa pelo espanhol. Olha só que loucura, a nossa língua é tão complicada que muitas pessoas, para aprender português, vai direto para o espanhol para ter uma base e depois se arriscar no português. Olha só que loucura. Mas é só para você ver que o meu amigo que está estudando, ele fez essa indagação para mim. Falou, viu, André, a sua língua é um pouco complicada porque nos verbos infinitivos mudam, né, a terminação a, er, e o. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. E depois que ele falou, eu notei que eu nunca parei para pensar nessas terminações, cara. E no inglês é muito mais simples, a gente só coloca o to atrás. Exemplo, eu quero beber. O verbo no infinitivo, naturalmente, seria o beber, correto? É só colocar I want to drink. Eu quero beber. I want to drink. É simples assim, é só colocar o to para ser o que a gente chama de verbo no infinitivo. O to nessa frase não tem necessariamente um significado, mas ele é muito usado justamente para deixar o verbo no infinitivo. É por esse motivo que nós não podemos deixar de usar ele, entendeu? Então, resumidamente, seria nada mais, nada menos do que uma ferramenta para deixar o verbo no infinitivo. Se eu quero falar, eu quero comer, I want to eat. Eu quero beber, I want to drink. Eu preciso trabalhar, I need to work. Então note que todos os verbos que têm ar, er, ir ou or no final, na língua portuguesa, a gente só coloca o to atrás. É simples assim. Então esses foram os meus 3 argumentos do porquê a língua portuguesa é 1000 vezes mais difícil do que o inglês. Eu acho que 1000, eu tô sendo até um pouquinho otimista. É 10.000 vezes mais complicado do que o inglês. Na minha opinião, aí, o português é 10.000 vezes, 100.000 vezes mais complicado do que o inglês. O inglês é muito mais simples. A gente só precisa entender o conceito, entender a teoria e praticar. E quando você menos perceber, você está
speaking. Mas é claro que eu vou dar a minha visão aqui. O inglês, eu falo que ele é muito mais fácil que o português, porque em questão de estrutura ele é realmente mais fácil. No entanto, eu quero que você note uma coisa, que tem diferença entre simples e fácil. Claro que se fosse fácil, como eu tô falando, todo mundo no Brasil estaria falando inglês, concorda comigo? Mas por que então que de 100% dos brasileiros, apenas 2 a 3% fala? E por que tem tanta procura por pessoas que falam inglês no mercado de trabalho com salários exorbitantes aqui no Brasil? Porque realmente falar inglês não é uma coisa que é fácil, mas é simples. Eu falo direto aqui para vocês que o inglês ele é fácil em comparação a outras línguas, mas eu sei que na prática ele não é fácil dessa forma que eu tô falando, mas eu quero que você entenda que ele é simples. O conceito dele é simples. Você precisa apenas praticar. É a mesma coisa que fazer bolo. Eu, por exemplo, não sei fazer bolo. Eu sigo a receita, sigo tudo e eu não sei fazer bolo. E eu tenho certeza que muitos de vocês que estão me assistindo já tentaram fazer bolo e já falharam na tarefa de fazer bolo, mesmo vendo a receita. Agora, eu vejo a minha irmã, eu vejo a minha avó ou até mesmo a minha esposa, elas sabem fazer bolo muito bem, seguem a receita, tudo bonitinho. Eu sigo a receita, não sai legal. Agora, minha esposa, minha irmã, minha avó, elas fazem e ficam bom. Então é só para você ter uma ideia que fazer bolo é simples, mas não é fácil. Fazer pizza é simples, mas não é fácil. Falar inglês é simples, mas não é fácil. É só você ter prática, ter familiaridade e meter bronca. Eu só não sei fazer bolo muito bem porque eu não pratico. Porque eu sei aí que tem uma fórmula, mas eu simplesmente não pratico, por isso que eu não sou bom ao ponto de ser fácil. Mas eu pratico inglês, eu sei que inglês é simples, eu treinei e hoje pra mim o inglês é fácil. Eu sei que pra você logo logo vai ser também. Por enquanto ele é só simples. Então continue praticando. Se você assistiu esse vídeo, se você tá aí na jornada dos campeões rock and roll, coloca aqui, hashtag assistir até o final. Vejo vocês em breve. Se é a primeira vez que você tá me conhecendo, muito prazer, meu nome é André, seu teacher de inglês e o último teacher que você vai ter. Vejo você na próxima e, antes que eu me esqueça, eu não vou descansar até você ficar fluente. Bye bye. Thank you.